Boa noite, Rô. Não sei se você quando vê isso vai ser boa noite ou bom dia, mas então como eu gosto de brincar, né? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Finalmente fazendo sua leitura depois de quase um ano, né? E é bom que apareceram várias opções também, né? Teve mudanças, algumas das suas questões acho que já foram até dissipadas nesse tempo, outras apareceram e a gente vai ver, tá? Que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, que eu possa me conectar à sua energia, que os guias espirituais permitam que eu acesse a sua energia, acesse o que você está emanando e o que a gente consegue ver disso tudo, tá bom? Da sua vida amorosa. Eu tô usando o tarô do Pequeno Príncipe, tá? Eu consagrei ele para a vida amorosa. Depois vou até organizar meus tarôs assim, separando por áreas, temas, para ficar melhor. Vários, né? Não só um. Tem um para vida amorosa, um para vida financeira, botar mais do que um, porque eu tenho um deck demais, tem mais do que suficiente para fazer essa brincadeira. Então vamos lá. Primeira parte da leitura eu vou ver o como é que tá a sua vida amorosa e vou vendo aí essas questões, né, que você tem. Primeiro do divórcio, né? Ah, ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. Vamos ver o que a gente tem tanto aqui. Vamos lá. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Vamos lá, a gente sai com o quê? Sobre sua vida amorosa. Nossa Senhora. Amiga, tá triste mesmo, hein? Tá complicada aqui. 5 de copas, 5 de varinhas, a temperança, 8 de copas. São todas cartas aqui. A temperança nem tanto, mas ela vai se tornar por conta das cartas que estão. Mas são cartas de mágoas, de arrependimento, de discussões, de brigas, de conflitos e de precisar deixar tudo para trás, tá? Eu vou falar melhor, né? Mas até aqui a gente tem esse panorama. Uma necessidade de troca urgente. E o 2 de ouro, que é a necessidade de equilibrar situações na vida, tá? Então, vou começar pelo 2 de ouro, que é a última carta. Apesar de não fazer muito sentido na leitura, né? Eu começar pela última. Mas é a única que tá destoando do resto da leitura, certo? O 2 de ouro, ele é uma carta que vai falar sobre necessidade de equilíbrio, de equilibrar duas situações, que é preciso que você consiga conciliar a sua vida. É como se hoje você não tivesse, ela tivesse dizendo aqui, o jogo tivesse, né, dizendo para você que você não tem tempo na sua vida para vida amorosa, sabe? É como se a sua energia para se dedicar a um relacionamento estivesse esgotada. Então não tem tempo, você não está conseguindo administrar a sua vida amorosa, certo? Seja como for, no casamento, um novo relacionamento, um outro relacionamento, você não tem conseguido administrar isso na sua vida. E não é por conta da modernidade, é na sua vida mesmo, é encaixar
um novo relacionamento na sua vida, tá? Sim, a modernidade ela vai influenciar, né, os costumes, os novos costumes e etc e tal. Concordo com você que eu acho que quem some é porque não tem interesse, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Eu concordo com isso em gênero e número, né? Mas o que o tarot tá dizendo é de você não conseguir se adaptar, tá? Você não tá conseguindo conciliar. Quando a gente vai partir para um novo relacionamento, seja a época que for da nossa vida, eu vi ele pela data de nascimento, a gente tem um mês de diferença de idade só. A gente precisa se adaptar ao novo relacionamento, sabe? Aos novos costumes, ao jeito daquela pessoa, né? A nova situação. Mesmo que o mundo não tivesse mudado tanto, quando a gente passa muito tempo num relacionamento, quando a gente se termina, voltar para a pista, como o pessoal fala, é complicado, porque a gente está acostumado a ter um relacionamento estável, né? Está acostumado àquela estabilidade, aquele conforto, aquela pessoa, aqueles costumes, aquela forma de ser, aquela pessoa que já reconhecia o seu jeito, a sua cara, como é que você estava, você não precisava falar nada, só o seu olhar já sabia se você estava bem, se não estava, se era TPM, se estava querendo brigar, se estava querendo namorar, o que quer que seja. E aí uma nova pessoa é você se adaptar a tudo de novo, né? Fazer uma nova descoberta. E isso você não tem conseguido fazer. Arrumar um jeito de conciliar na sua vida uma nova pessoa, certo? De resetar, de voltar ao tempo de conhecer, paquerar, namorar, sabe? Se apaixonar, essa coisa toda, esse processo todo. É como se você tivesse meio que tentando pular a etapa do conheci hoje, já achei a pessoa interessante e quero que passe para um relacionamento fácil, né, estável aqui. Não tem como, a gente tem que vivenciar a trajetória e conquistar isso aqui. Não tô falando de ter um casamento, não é isso. Mas é aquela parte do conhecer, da descoberta, da conquista, você não está sabendo lidar com isso, você não está conseguindo conciliar na sua vida, tá? De arrumar tempo para isso, de ter paciência, para os joguinhos de conquista, os joguinhos de conhecimento, essa coisa de se fazer um pouco difícil, um pouco indisponível, ao mesmo tempo que você mostrar que tá interessada, sabe? Eu tô interessada, mas você também não é a única pessoa da minha vida, não é nem a única pessoa da minha vida, desculpa, não é isso que eu quero dizer. Você não é o centro da minha vida, tá? Eu não vou parar a minha vida por você, mas tenho interesse em você sim. Então, assim, o meu tempo é esse, o meu tempo é X. Dá pra gente se encontrar? Vamos nos encontrar. Pronto. Mas você não tá conseguindo fazer isso, esse jogo, essa dinâmica, essa administração com a sua vida, tá? Então, o 2 de ouro, ele vem aqui falando que você precisa aprender a lidar com isso. Ele tá logo abaixo da carta da temperança. Que eu falei, a carta da temperança nem é uma carta ruim. Ela vai ficar um pouco pesada pelas cartas que estão cercando ela. Ela tá bem em cima do 2 de ouro. A carta da temperança é uma carta de equilíbrio, assim como a carta 2 de ouro. Tá? É uma carta que pede equilíbrio, de saber equilibrar, de saber organizar as coisas, né? De ter tempo para tudo na sua vida. Aqui ele está tentando consertar o avião, ao mesmo tempo em que dá atenção ao Pequeno Príncipe com o desenho dele, sabe? Ele tá assim, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o 2 de ouro diz, você precisa ter tempo para tudo. Você precisa saber administrar, saber a hora de trabalhar, saber a hora de ter o lazer. Saber a hora de paquerar, saber a hora de conversar, saber a hora, sabe? Ter espaço na sua vida para trabalhar, para se amar, para amar outra pessoa, tá? Então o 2 de ouro ele tá com tudo isso aqui, de ter equilíbrio na sua vida que não tá tendo. Tá logo embaixo da carta da temperança que vem reforçando essa ideia. A carta da temperança é um equilíbrio de emoções, certo? De ter espaço para tudo e ter tempo para tudo. As coisas precisam estar equilibradas. Ele tá aqui com todo o cuidado, tirando a água do poço no meio do deserto, conseguiu um filetezinho de água e tá colocando com todo cuidado dentro do cantil para não desperdiçar nenhuma gota.
Então é uma carta de falar, fazer as coisas com calma, sabe? Sem pressa. A pressa vai ser a inimiga da perfeição. Se a gente fizer isso aqui de qualquer jeito, esse menino pode cair dentro desse poço, o balde pode cair, pode derramar a água toda, o pouquinho de água que tem pode ser desperdiçado, né? E acabar todo mundo morrendo de sede. O cantil pode cair dentro do poço e se perder. Então existem várias possibilidades aqui de acontecerem desastres, né? De desperdiçar, de perder tempo, de se machucar por não conseguir equilibrar as emoções, tá? É uma analogia aqui, a carta toda tá falando sobre isso, de equilibrar as emoções, de ter equilíbrio, de saber que tudo tem seu tempo e que a gente tem que ter calma nesse processamento, tem que ter calma nesse caminhar, nesse trilhar. Então você não pode conhecer uma pessoa hoje e já querer um envolvimento, né, profundo com a pessoa. Você tem que ir conhecendo e se envolvendo, tá? E criando esse sentimento, tanto de um lado como do outro. O que não é fácil quando a gente sabe, porque a questão da inércia, ela também se aplica a relacionamento. A gente tende a permanecer no estado que está. A gente, quando sai de um relacionamento, a gente entrar em outro, a gente meio que parece que sim, só tá. Deu uma pausa aqui e vamos continuar. Não, é um novo. Você rebobinou a fita, é zero. Vamos começar do zero aqui, sabe? Não dá pra fingir que essa lacuna aqui foi preenchida porque você já vivenciou isso em outra relação. Você precisa preencher essa lacuna, tá entendendo? Então, assim, o tarô, ele tá sendo bem exigente com você com isso, de você se permitir tempo para se envolver com as pessoas e saber administrar o seu sentimento, certo? E o seu tempo na vida, tá? Para ter mais confiança em você e nas pessoas, certo? O Seis de Ouro, que também está aqui presente, vem reforçando essa ideia dessa troca, que onde ele parou para desenhar e dar atenção ao menino. O Seis de Ouros é uma carta que vai falar de troca, de reciprocidade, de pessoas que eu, eu faço a minha parte e você faz a sua, tá? Então, enquanto o menino traz algumas coisas, algumas questões e resgata a criança interior do piloto no Pequeno Príncipe, na história do Pequeno Príncipe, o piloto auxilia o Pequeno Príncipe no mundo infantil dele e ao mesmo tempo que ele é extremamente maduro, né? Ele é o príncipe do planeta, ele é o rei do planeta, ele governa o planeta dele sozinho. A ter uma coisa mais, ao mesmo tempo, madura e lúdica, né? Respeitando esse espaço aqui. Então, a gente precisa de uma troca, de uma reciprocidade. Você precisa de relacionamentos onde haja esse equilíbrio, mas também haja a troca de energia. De você fazer a sua parte, a outra pessoa também. De você mostrar interesse, a outra pessoa também. Isso é necessário. Não estou falando em momento algum que é para você a ficar esperando ad perpétuo um cara que mostra que só quer ficar com você de vez em quando, né? Pegar assim, tipo, um iFood, fazer de você um iFood, faz um disque assim, né? Manda um Uber buscar e depois manda um Uber devolver e você pagando o Uber ainda por cima, né? De preferência. Não, né? Você não é uma marmita. Você quer um relacionamento, mas para você ter esse relacionamento é preciso essa troca, é preciso esse equilíbrio de sentimentos. Aí a gente vai para essa questão aqui, onde é que a gente está aqui, né? O que é que está acontecendo na sua vida que está bem conturbada, como eu falei no começo, né? A gente vem com 5 de copas, 5 de ouros, duas cartas de número 5, são cartas de conflitos. O 5 de varinhas, 5 de copas de ouro não, 5 de varinhas, tá? 5 de copas, 5 de varinhas. O 5 de varinhas é uma carta que vai falar sobre os conflitos do seu casamento atual, tá? De pessoas que eram para trabalhar em equipe, mas que em algum tempo se perderam e esqueceram que um casamento é essa troca, é essa reciprocidade, é essa eu faço a minha parte e você faz a sua. Eu sou teu homem e você é minha mulher, né? Essa parte de construir junto, de caminhar junto, essa troca toda que o casamento deve ter, foi perdida. E hoje a gente tem pessoas que meio que disputam para ver quem tem mais força dentro dessa relação, quem é que tem mais poder, né? A gente vai ter uma questão de conflitos, de brigas, às vezes a indiferença, ver quem se importa menos, quem briga mais, quem fala mais alto, quem tem a última palavra,
quem é que gosta mais um do outro, quem é que tem mais orgulho que o outro, sabe? É uma questão de meio que de disputa. O afeto, o carinho, o respeito de vocês se perdeu aí em algum momento, onde vocês não encontram mais essa reciprocidade, e a gente está vivendo aqui nessa situação do 5 de varinhas, que é uma carta que vai falar de pessoas que deveriam estar andando juntas, que só se ganha junto, sabe? Seja como for, e começaram meio que, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua, se vire, e eu não tô pouco me importando. Mas se um ficar para trás, a coisa se perde, tá? Inclusive a amizade, né? O companheirismo, a questão familiar também, o todo o respeito se perde aí nesse tempo. Então, 5 de varinhas está aqui falando desses conflitos existentes, né, do desequilíbrio da questão da emoção, a gente está com ele bem do lado, da falta de reciprocidade, que estamos aqui, né, falando também. E aí a gente vem aqui na primeira coluna, que a gente vai falar da complicação que tá. Não, seu casamento realmente ele não tem mais muito o que você fazer, certo? O 8 de ouro aqui, embaixo do 5 de ouro, são as duas cartas de ouro de copas, tô trocando os naipes direto, né? As cartas de copas são normalmente muito positivas, mas as duas negativas da de copas são essas aqui, o 5 e o 8. As cartas de copas vão falar de emoção, vão falar de sentimento, mas o 5 e o 8 são cartas de conflitos, são cartas de conturbação, de discórdia, de desordem. O 8 de copas ele fala de deixar tudo para trás e seguir um novo caminho. É hora de recomeçar a vida, é hora de deixar tudo o que foi vivido, toda a história, tudo o que se acumulou durante o tempo, sabe? Tudo aqui tá aqui, e deixar para trás e seguir um novo caminho, buscar uma nova história, buscar um novo sentimento, buscar um novo amor. A água, né, no tarô, ela simboliza sentimento, e aqui ele está indo em busca da biqueira, né, jorrando aqui uma água límpida para ele preencher quantas taças ele quiser, novas histórias, novos propósitos, deixando tudo que ele construiu no passado para trás. Não interessa toda essa estabilidade, toda essa fortuna, toda a casa, sabe, o que quer que seja que tenha se construído, né, a história, os anos de vivência, não interessa, porque não existe mais sentimento, só existe o conflito agora, só existe cada dia mais a discórdia, né, a falta de respeito, né, tá crescendo entre vocês, e aqui a gente precisa, nesse deck especificamente, ele tá indo em busca de um novo sentimento, de nova história, e deixando tudo para trás. Na carta 8 de copas, ela fala sobre um recomeçar, mas um recomeçar numa nova estrada, não essa história. Não voltar essa história para o começo e voltar a vivê-la. É deixar essa história para trás e viver uma nova. Tá bem embaixo do 5 de copas, que é uma carta que aí é quem começa o jogo, né? Ela quem tá ditando aqui o jogo, quem tá falando a grande carta aqui, seria a principal. É a primeira. O 5 de copas, ele fala sobre chorar pelo leite derramado. Só conseguir ver os problemas, só conseguir ver as mágoas, as brigas, as discórdias, tudo que era bom que vocês viveram parece hoje insignificante, porque hoje é até inexistente. Quando um tenta fazer, existe tanto desgaste já que nem, bem entre aspas, nem cola mais, sabe? É aquela coisa assim, eu não consigo ver mais como bom, né? O que antes era bom para mim, hoje parece que não tem mais sabor, não tem mais cor. Porque já tem tanto desgaste, tantas mágoas, tantas feridas, tantas ranhuras nesse relacionamento, que vocês não conseguem ver o que ainda existe de bom, né? Muito menos o que já existiu, menos ainda o que existe. Aqui a gente tem um tempo nublado, né? As nuvens nos oráculos, tanto no tarô como no baralho, elas vão simbolizar problemas transitórios, tá? Problemas que são resolvíveis, mas que eles poderiam ser resolvíveis se vocês quisessem, mas aqui o resto do jogo ele vai falar que não há mais essa energia, tá? Então, eu vou falar da primeira carta, mas sempre complementando com o resto.
A gente tá com um tempo muito feio aqui, né? Tá ventando, tá levando as coisas, arrastando tudo, levando a história, levando. Não é um vento gostoso, uma brisa, mas aquele vento que dá medo, aquele vento que leva as coisas, aquele vento que destrói, né? Não é um vento saudável. Enquanto ele tá aqui lamentando as taças que estão aqui derramadas, lembra que eu falei que a água são sentimento, as duas taças que foram derramadas, então foi taça derramada de um lado e de outro. Cada um magoou, você magoou ele te magoou, isso não tem nenhum mais culpado do que o outro, os dois são responsáveis pela relação ter chegado ao ponto que chegou. Apesar de existir ainda com muitas coisas boas que vocês viveram, muitas coisas boas para viver ainda, mas vocês não conseguem ver isso, tá? Não conseguem ver o que ficou para trás, não conseguem ver o que tá para frente, não conseguem enxergar, porque só conseguem ver isso aqui, a dor e a mágoa, os problemas de hoje. Então é uma carta que vai falar muito em arrependimento, é uma carta que vai falar em decepção, sabe? Então uma decepção muito grande que não tem mais, não consegue ver como corrigir, não consegue enxergar como melhorar. Aí essa decepção vem trazendo com essa mágoa e essa desilusão, vem aumentando aqui esse conflito, né? Esse desequilíbrio de emoções, e vem potencializando essa ideia de que eu preciso deixar isso porque isso não faz mais sentido para mim. Essa relação fez muito sentido na minha vida já, mas hoje eu não vejo como eu ter uma relação recíproca, eu ter sentimento e eu ser feliz nesse relacionamento. Então chegou a hora de partir e de buscar algo que faça sentido, algo onde eu venha me encontrar, me ver mais completa, certo? Então isso aqui é como tá a sua vida atual. Só que a gente, com quem a gente termina? Com o 2 de ouros, que foi quem eu comecei falando. Então, a carta que fala, você ainda não tem espaço, você ainda não sabe conciliar a sua vida com um novo relacionamento. É algo que você precisa aprender, tá? Você precisa aprender, se dá tempo. Então, você precisa ainda cicatrizar essas mágoas, você precisa apaziguar esses conflitos dentro de você, tá? Conciliar os sentimentos, ter espaço na sua vida para isso, para você, onde você vai voltar a se amar, a se valorizar, a se priorizar, né? Que num relacionamento, para chegar num ponto desse aqui, a sua autoestima foi muito degradada com o tempo também. Então, tudo isso você tem que rever para reconstruir, para poder ter um espaço na sua vida para um novo relacionamento. Talvez você, num primeiro momento, num término, nessa ruptura aqui, né, que é o que é mais necessário, é você ter essa ruptura e se reencontrar. Antes de você se encontrar com outra pessoa, antes de você se apaixonar por outra pessoa, você precisa se apaixonar por você, tá? E aí, nesse tempo, nesse lapso temporal aí, onde você tá se reconstruindo, se regenerando, curando todas essas feridas, todos esses traumas e mágoas que vão ficando e acumulando durante os anos, você pode eventualmente se envolver com alguém, tá? Ficar, paquerar e tudo mais, mas não pensar de cara em sair do seu casamento para uma outra relação, porque você ainda não tá pronta. Você precisa curar um monte de coisinhas dentro de você primeiro. Ficou bem claro? Tá? Então não é viver numa abstinência total, deixar de viver, mas é você voltar a amar você mesma, a amar a sua solidão, a amar, a estar sozinha, a amar a sua própria companhia, para ver o que você realmente gosta. Né? Num relacionamento longo, a gente tende a ceder demais nessa reciprocidade, a gente vai cedendo demais para não ter tantas brigas, tantos conflitos. Um gosta de dormir com luz acesa, o outro com a luz apagada, então vai tendo aí cada um cede de um lado, um cede do outro. Um gosta mais de sair, de estar em festa, mas o outro gosta mais de estar em casa. Aí vai cedendo de um lado do outro, né, para ir se adaptando, se moldando e conseguir conviver. Só que chega um momento que você se separa e você faz assim, tá, eu me separei, mas quem é Roberta? Do que Roberta gosta? Roberta gosta de beber cerveja ou Roberta gosta de beber vinho? Roberta se habituou a beber a cerveja para fazer companhia ao marido? Roberta gosta de filme de ação ou Roberta gosta de filme de comédia? Ou de terror, de suspense? Roberta gosta de ver filme, será?
Ou Roberta prefere uma série, ou Roberta nem gosta de televisão, nem gosta do barulho da televisão, prefere uma musiquinha tocando, prefere sambar, ou nem gosta de dançar também, mas gosta de estar num barzinho com a musiquinha ao vivo, num som ambiente, prefere uma agitação, prefere um lugar mais agitado, um lugar mais calmo, prefere passear de dia, passear de noite. Sabe, essas coisas que você foi cedendo e abrindo espaço seu no casamento que você precisa redescobrir. E você não vai redescobrir isso mergulhando de cabeça numa outra relação, porque você vai ter que se adaptar a outra pessoa. Você primeiro precisa se descobrir quem você é, se amar, para então você encontrar alguém que se encaixe na sua vida. E não você tá se moldando para encaixar na vida do outro, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso aqui. Se ficou alguma dúvida, você me fala, certo? Vamos às suas perguntas, né? Se consegue se separar. Não tá fácil, né? Principalmente porque você não consegue ver como você vai viver nesse momento só. Você não consegue se ver sozinha. Você não consegue se imaginar sozinha. É o que eu tô vendo aqui, né? Pelo que eu li ali, né? E o que eu juntando, vou sempre juntar uma pergunta com o que já passou nas cartas. E o que eu tô sentindo é você não conseguir se ver sozinha, certo? Então, para você é muito conturbado como você vai conseguir essa separação, tá? Então, tá complicado aqui de você conseguir a separação, mas é principalmente porque você não consegue enxergar como. A gente tem o dependurado, ele é uma carta que vai falar de alguém que tá vendo as coisas de uma forma muito, eu tô me sacrificando demais, só eu me sacrifico por essa relação, só eu faço a minha parte, o outro não faz nada, só eu que tô vendo o que tá acontecendo, o outro não se importa, eu estou aqui sendo sacrificado, tá tudo muito confuso, tá tudo fora de eixo e tudo mais. Ele tá de cabeça para baixo, a carta se chama o enforcado, ele tá amarrado pelos pés e ninguém se enforca pelos pés. Então é uma questão de esforço, né? É uma questão de esforço, talvez difícil, doloroso, sim, mas é para ele se esforçar, desamarrar isso aqui, levar uma queda, se machucar um pouco, sim, mas para enxergar as coisas de uma outra forma e se tirar dessa situação, tá? Então é uma situação em que você é responsável por se tirar dela, tá? Então você não está conseguindo ver isso como acontecer. O 2 de varinhas aqui no meio do caminho é uma carta de indecisão. É uma carta de você não decidir exatamente o que você quer. Você meio que tá com medo mais da solidão do que de pedir o divórcio em si. Você tá com mais medo, pelo que eu vejo, de estar sozinha, de ser uma mulher solteira com 41 anos de idade, do que pedir o divórcio em si, né? Então, a questão não tá nem em relação ao outro, né? Eu quero saber se consigo me separar. À primeira vista parece uma pergunta assim, se eu vou conseguir que o outro aceite o divórcio, mas é mais com você mesma, né? Você parece não conseguir se separar, não. É mais seguro eu estar aqui, eu prefiro estar aqui do que estar sozinha. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Tá mais ou menos assim a sua cabeça. Só que, Roberta, assim, esse pássaro que está na tua mão não te faz feliz. É um pássaro que está te picando, né? É um pássaro que tá te arranhando, que tá se debatendo também nas tuas mãos. E tua mão tá sangrando, sabe? Você precisa abrir mão. Precisa abrir mão para esse pássaro voar e para que você voe, para que você viva, sabe? Para que você tenha a sua vida. Então você precisa tomar essa decisão do que você realmente quer. Deixar de ter medo da dificuldade, da adversidade, parar de pensar em idade, em tempo e não se adaptar ao mundo moderno. Tá, que você não se adapte ao mundo moderno, mas você se adapte a você, à sua vida. Você não precisa estar no mundo moderno, você não precisa estar num relacionamento, você precisa estar feliz, você precisa ser feliz. E se você não está feliz na sua relação e não consegue consertar essa relação, tá? Vocês dois não têm mais ânimo para consertar essa relação, para ter uma relação recíproca, uma relação de harmonia, de amor, de troca, de cumplicidade. Então, se não existe mais esse relacionamento, chegou a hora de cada um seguir seu caminho.
por mais difícil e árduo que ele seja, tá? O 7 de espadas aqui vem falando da ilusão e do vitimismo, tá? O 7 de espadas é uma carta que fala de alguém que não enxerga que o que ela tá colhendo foi ela que plantou, sabe? É alguém que só tá vendo as reações, não tá vendo a ação, tá? Não tá vendo o que aconteceu. Aqui o Pequeno Príncipe tá carregando um monte de espadas e deixou 2 espadas caírem na raposa. A raposa tá aqui acuando ele, querendo atacá-lo. Ele só tá enxergando que a raposa tá querendo atacá-lo. Ele não tá vendo que ele foi responsável por ter machucado a raposa, por ter derrubado essas espadas na raposa. É uma carta que vai falar de você só enxergar o que o outro tá fazendo, você não enxergar o que você faz e o que você fez. O que você fez para provocar aquela atitude. É uma carta que fala muito de uma bolha de ilusão, de você querer se enganar, tá? De querer se enganar, de você no fundo sabe a verdade, você sabe o que é melhor para você, mas você prefere se enganar também, tá? Então tudo isso está incluso nessa carta. E aí a gente vem aqui com o enforcado aumentando isso aqui, que é uma carta de não aceitar a realidade também, de não ver as coisas com muita clareza, e um 2 de varinhas, que é uma carta de indecisão. Então a questão de você não conseguir, o problema tá mais em você, né, de você aceitar que você precisa se reapaixonar por você, do que a questão com o seu marido em si. Né? Enquanto você não tomar essa decisão e decidir se tirar dessa situação, né, por mais dolorosa e difícil que ela seja, e querer ser livre, querer ser feliz, né, seja reconstruindo a relação, por mais caótica que ela esteja no momento, ou para você viver sozinha, tá? Mas você tem que se tirar disso. Você tem que acreditar que você é responsável pela sua vida e não o outro. Você tem que se responsabilizar pela sua vida, pelas suas ações e pelo que está acontecendo. E não colocar toda a responsabilidade do outro. Veja, é uma carta que bota de vitimismo, como eu falei, né? É uma carta que ele só vê o que a raposa está fazendo. Eu só enxergo o que o outro está fazendo, eu não enxergo o que eu fiz. Essa carta aqui fala de se sentir sacrificado. Só eu me dou por essa relação, só eu faço as coisas. Estão me enforcando, estão me matando, eu estou sobrecarregado. Então é uma coisa assim, de você tá vendo as coisas de uma forma que o outro também tá vendo, tá? Vocês dois estão vendo mais ou menos assim, de só enxergar o que o outro faz de ruim, não enxergar o que o outro faz de bom, e quando faz, nem ligar, e não perceber que os dois são responsáveis pela relação ter chegado ao nível que chegou, e os dois são responsáveis por resolver isso, seja retomando a relação, né, lutando muito de uma forma muito árdua, muito dolorosa, fazer terapia de casal, o que for, se quiser continuar essa relação, que tá difícil, tá bem complicada, parece assim que realmente chegou num limite, mas isso é uma questão de escolha, tá? Vocês podem escolher lutar para reerguer essa relação, se é o que vocês querem, mas lutar de verdade e lutar juntos, ou seguir um novo caminho, e aí lutar por esse novo caminho, tá bom? Mas você tem que decidir o que você quer. E nenhum dos dois caminhos é fáceis. E continuar onde você tá também não é fácil. Continuar com o casamento do jeito que você tá não é nada confortável. Estar nessa posição aqui é, no mínimo, desconfortável. E vai chegar uma hora, ele pode não morrer aqui. Ninguém se enforca amarrado pelos pés. Mas se a gente fica muito tempo nessa posição, o sangue desce pra cabeça sim. E a gente pode chegar a óbito. Isso quer dizer o que, analogicamente falando, trazendo para uma outra linguagem, que você pode não estar morta agora, né? E não vai morrer, não é dele lhe matar. Mas você está morrendo aos poucos, você está morrendo em vida. O seu brilho, a sua alegria, elas estão sumindo, elas estão se esvaindo, certo? Então, se você não lutar por você, daqui a pouco você vai olhar assim para sua vida e vai fazer: onde é que a minha vida ficou? Onde é que eu tive a oportunidade de lutar por mim, de viver, de ser feliz, e eu me deixei ficar nessa situação em que eu só me sinto presa, sufocada e amargurada pela vida, tá?
Então, há uma necessidade aqui de você tomar a sua decisão. Aí, se você vai conseguir, isso depende muito de você. É a mesma coisa que você chegar numa academia e fazer um plano numa academia, junto com o nutricionista, certo? De você atingir determinado padrão de corpo, seja para ganhar massa, para engordar, para emagrecer, o que você quiser, tá? Nenhum nutricionista, nem o personal da academia vai poder te dizer se você vai conseguir isso ou não, certo? Eles vão fazer um plano para você, mas o êxito depende de você, depende do que você quer e do quão empenhada você está em conseguir o seu objetivo, certo? E então, assim, não dá para ninguém prever em tempo, nem se você vai conseguir, porque depende de você. Aqui tá muito dependente de você, muito mesmo, certo? Então você tá indecisa, então primeiro você precisa se decidir e se encontrar em você mesma para depois pensar em saber se vai conseguir ou não, tá? Então, assim, o que tá favorável é você mudar o estado que você tá. O estado que você tá não é saudável. Vamos ver, sobre André com volta. Por mais que seja difícil de você ver a possibilidade da volta de André, sim. É uma volta complicada, conturbada. Você pode até não enxergar como ele pode voltar para sua vida hoje. O 8 de espadas é uma carta muito ligada ao dependurado que saiu agorinha. É uma carta bem ligada mesmo, ali, bem filhinha dela. É uma carta de não ver como sair dessa situação, mas há como, né? Como é que eles vão sair de cima desse muro se aqui tem um monte de espadas, eles vão pular aqui essa cobra, meu Deus do céu. Mas se eles bolarem uma estratégia, dá para pular um para um lado, outro para o outro, e enquanto um pega uma espada, né, distrai e tal, até atacar a cobra e se salvarem. Eles podem usar o que está contra eles a favor dele. Então, existe como. O 8 de espadas fala de você não conseguir enxergar, de você ver as coisas tudo muito confusa, muito conturbada, de ver as coisas de uma forma muito tortuosa, ver dores, ver complicações, ter muita mágoa envolvida, mas ele fala que existe solução sim, mas depende de você querer fazer isso. O 2 de copas, junto com o cavaleiro de ouro, fala sim dessa possibilidade de retorno. O 2 de copas é uma carta de parceria, é uma carta de troca, é uma carta de cumplicidade no campo afetivo, certo? É uma carta muito boa para relacionamento, junto com o Cavaleiro de Ouro, que é alguém que vem atrás do que quer, que está vindo na sua direção, que vem em busca dessa relação e uma relação mais estável, tá? Então há possibilidade sim dele voltar na sua vida, por mais que você não veja como, mas aí eu volto a dizer, você precisa saber o que você quer. Sobre o outro, Márcio, se Márcio volta de Márcio. A possibilidade de volta, a gente tem um retorno aqui amoroso, que é o As de Copas, tá? É um reencontro, um início ou reinício, né, no campo amoroso. É uma carta linda, eu amo esse deck, essa representação, né? Aí você perguntou, engraçado, você perguntou sobre mudança. E nenhum outro deck tem essa representação, mas nesse daqui a gente vai ter nessa carta a própria mudança, né? A gente tem aqui a lagarta, né? As lagartas estão aqui, as 3 lagartinhas aqui, e a gente tem a borboleta, que é um símbolo maior símbolo de transformação que a gente tem, né? Quando a gente quer falar em transformação, a gente sempre usa a borboleta, né? Então a gente tem sim uma possibilidade de mudança, de um relacionamento renovado, um relacionamento diferente aqui, tá? Um relacionamento mais com mais amor, tá? Mais amor, mais troca aqui de sentimento. Sim, há essa possibilidade. As outras 2 cartas, vamos falar de quê? Existe desejo dele por você, mas ele é uma pessoa mais racional, mais fria, tá? Apesar dele te desejar e ter carinho por você, ele é uma pessoa em si mais racional. É dele ser mais racional, mais estratégico, tá? Então, às vezes, ele pode se afastar até por uma questão de estratégia, para não se apegar demais a uma relação, para não se machucar, para evitar mágoas, para evitar porque você é casada, sabe? Muitas coisas assim,
A gente tem aqui, então ele é uma pessoa extremamente estratégica, não necessariamente que ele queira assumir um relacionamento com você, tá? Não tá dizendo isso, mas há uma possibilidade de volta aqui. Mas a racionalidade dele faz ele trazer um equilíbrio muito grande para o desejo dele. O 7 de varinhas é uma carta de desejo, mas é uma carta de equilíbrio, de saber equilibrar esse desejo. E ele sabe muito bem dosar isso, ele sabe botar freio no desejo dele, tá? Então ele deseja você, tem possibilidade de volta, tem possibilidade de mudança, mas ele é muito racional nesse sentido, então ele traz muito freio, ele freia muito as decisões, as coisas que ele vai fazer. Sobre, né, novo amor, né, algo novo, quer que a vida siga e etc e tal. A possibilidade é o seguinte. Eu vou voltar para a questão em que eu falo, quando a gente falou sobre separar, né? Da possibilidade de você se separar. Existe a possibilidade de separar? Existe a possibilidade de separar, né? Mas depende muito de você, certo? A gente estava aqui com esse joguinho aqui. Depende muito de você. Porque a gente sai aqui sobre o novo amor. A gente precisa encontrar primeiro o seu amor próprio, né? Já falei muito sobre isso. E aí a gente vem com 7 de copas, 10 de ouro e o diabo. Carta do diabo é uma carta de que vai falar das suas inseguranças. Que o seu maior bloqueio, o seu maior obstáculo hoje para a sua própria felicidade é você mesma, é o seu medo. O seu medo da solidão, o seu medo de ser infeliz, está te fazendo ser infeliz, porque você não está se permitindo ser feliz, você não decide aqui o que você quer. Então, nessa sua indecisão, você não sai do canto e você fica aqui, prisioneira e escrava dos seus medos, tá? Carta do diabo está te impedindo de ser feliz, da sua vida seguir e de um amor verdadeiro aparecer na tua vida, tá? É essa daqui que tá te impedindo, são os teus medos, a tua indecisão tá te impedindo, é a energia que você está emanando hoje, não tem como eu ver a sua energia daqui a 6 meses, certo? É a energia que você emana hoje, tá? O 10 de ouro fala sobre o seu desejo de ter uma estabilidade, ter uma vida muito sólida, tá? E ele vai falar aqui sobre sim a possibilidade de você construir uma vida nova, da sua vida seguir, dela ser estável, dela ser segura, mas depende muito das suas decisões, depende do quanto você lutar por você. Voltamos ao exemplo da academia. Se você vai, faz o plano, faz a matrícula, mas você vai uma vez perdido, outra na morte para academia, vai pra academia e mais tira foto do que malha, não faz a dieta, sabe? Todas essas coisas assim. Então, isso aí te impede de você seguir a vida, te impede de você conseguir conquistar o seu objetivo. Então depende do seu esforço. Para você conseguir ser feliz, depende do seu esforço, do seu sacrifício, do quanto que você está disposta a lutar por você mesma, tá? Então 10 de ouro vem falando sobre uma vida mais feliz, mais estável, que o que está te impedindo é o seu medo. O 7 de copas fala sobre possibilidade de vida nova, né? O 7 de copas geralmente ele fala sobre a gente precisar tomar decisões sem saber as possibilidades. A gente precisa decidir, fazer escolhas na nossa vida, mesmo sem a gente saber o que está por trás das portas da esperança. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar que amanhã há de ser um novo dia, há de ser um dia melhor. Aqui o Pequeno Príncipe está assistindo, a gente fica meio em dúvida se é um novo amanhecer, um novo anoitecer, né? Mas o fato é que se o sol está indo embora e está vindo a noite, dá a entender do mesmo jeito que se fosse o sol nascendo, né? Vem um novo dia. O sol se vai, mas ele vai voltar. E ele vai voltar com novas ideias, com novas esperanças, com novas possibilidades, com novas oportunidades. E não tem como eu saber o que está por trás de cada taça dessa. Tem taças dessas que vão me trazer de sabores, vão me trazer mágoas, vão me trazer dores. Mas tem taças dessas aqui que vão me trazer muitas alegrias, vão me trazer conforto, vão me trazer estabilidade. E eu só posso viver isso se eu me arriscar, se eu ousar voar. Enquanto eu me tiver presa no chão, enquanto eu me mantiver amarrada aqui, eu não tenho como ser feliz, eu não tenho como saber quais as aventuras que eu poderia viver.
certo? Então, o seu medo é o que mais te impede de você ter uma nova vida, mais ainda um novo amor. Você ainda não tá pronta para um novo amor, tá? Falei dos dois carinhas lá voltarem, mas nada de amor mesmo. São relacionamentos com energia de afeto, pequeno ainda, mas existe um afeto. Mas amor você não tá pronta, porque você ainda não ama nem a você mesma. Você não sabe mais nem quem você é. Então você precisa se reencontrar, se reconectar, deixar esse medo de lado, certo? E decidir o que você quer e lutar pela sua vida, tá? Quando você decidir tudo isso, você tem milhares de possibilidades de você ser mais feliz. A gente sai com um 10 de ouro, é um 10 de estabilidade, de segurança. Não sai um 10 de copas, que vai ser uma nova família, um novo amor, não. A gente sai aqui com uma estabilidade, uma segurança e uma felicidade, que o que está te impedindo é o teu próprio medo, tá? Que está te aprisionando nessa história toda. Espero que tenha ficado claro, que tenha solucionado as tuas dúvidas, sanado tuas dúvidas, que tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, fala comigo, tá? A gente conversa, tá bom? E espero que você consiga se encontrar e tomar a sua decisão de lutar por você, porque você merece voar e voar alto, tá? Ninguém merece viver presa em canto nenhum, não. Tá bom? Um beijo.